Fala pessoal, tudo bem? Me chamo João Pinheiro e hoje eu tô aqui para te mostrar como um estudante de medicina, cursando em uma federal da Amazônia, aprende a ler exames de imagem. Bom, basicamente, para você aprender a ver um exame de imagem, você tem que praticar o olho, é realmente treinar os olhos para reconhecer padrões que são saudáveis e padrões que são doentes. Então, quando que a gente solicita um exame de imagem? Qual que é o fluxograma para você solicitar um exame de imagem? Você sabia como os médicos começaram a usar a imagem? Eu vou te contar uma história chamada do William Röntgen, que ele foi o primeiro radiologista da história. E sabia que Tesla também fez uma imagem usando ondas de raio-x? Tudo isso também está um pouco relacionado com a Marie Curie. A Marie Curie também fez uma máquina de raio-x e ela não só fez isso, como ela também colocou em carros da Primeira Guerra Mundial. Isso e tudo mais eu te conto ainda nesse vídeo, mas fica aí para eu poder te mostrar como um estudante de medicina aqui da Amazônia aprende a ver exames de imagem. Então, basicamente, pessoal, preciso começar te dizendo como que a gente solicita um exame de imagem e para que serve o exame de imagem. Bom, antigamente, na medicina, as pessoas não tinham como fazer muitos exames, não tinham como diagnosticar muitas doenças, porque simplesmente não se tinha tecnologia e nem conhecimento naquela época. Então você tem toda uma história da medicina que a gente trabalha muito bem lá no Instagram da Prontofy, e essa história da medicina nos leva à medicina moderna de hoje, onde antigamente não tinha muita conversa não, era você ser aberto para ver o que tinha dentro de você, o que estava errado, e aí sim começar um tratamento. Era muito mais invasivo, era muito mais agressiva a medicina naquele tempo. Só que hoje em dia é diferente. A gente consegue, através das máquinas modernas de ressonância, as máquinas de tomografia computadorizada e máquinas até mais acessíveis e modernas também, como a ultrassonografia, que pode contar com Doppler ou outros tipos de onda, que é muito legal para você fazer diagnóstico simples. Você pode comprar uma máquina de ultrassom em uma dessas lojas para ver o batimento cardíaco do seu bebê, o batimento fetal do seu bebê, e isso é muito legal. Então, hoje em dia, os exames de imagem, eles servem para que nós não precisemos abrir o paciente para descobrir o que ele tem, perfeito? Com isso em mente, a gente começa a trabalhar dentro do que a gente tem de clínicas. O que é clínica, João? Me fala o que é clínica, porque eu vejo você usando esse termo. Clínica, pessoal, nada mais é do que o conjunto de sinais, sintomas e a história do paciente dentro de uma anamnese para que você determine qual tipo de doença ele tem. Você sabia, e olha só que interessante, que essa prática, ela nasce desde a Grécia Antiga, é aprimorada em Roma e é usada pelos islâmicos para poder dar diagnósticos? Sim. Então, dentro da história da medicina, a gente vê esse desenvolvimento da medicina até os dias de hoje. Ou seja, eu acho muito interessante quando a gente consegue entender o nosso passado para perceber como é o presente e começar a imaginar o futuro de uma forma melhor, correto? Dessa forma, quando a gente usa um exame de imagem, a gente quer evitar abrir um paciente de maneira desnecessária e confirmar uma hipótese diagnóstica. O que é uma hipótese diagnóstica? Uma hipótese diagnóstica nada mais é do que você ter em mente alguns diagnósticos de doença, como por exemplo, eu acho que esse paciente provavelmente pode ter câncer. Eu acho que ele provavelmente pode ter uma pneumonia. Eu acho que provavelmente ele pode ter um acometimento do pulmão por causa de ar que entrou ali. Como a gente chama pneumonia. Nossa, fugiu o nome da cabeça e é uma coisa tão simples. Acometimento por pneumotórax, lembrei. Então, assim, eu acho que pode ser um pneumotórax. Como é que você sabe como é cada um deles? Bom, pela clínica você já pode ir caminhando seu pensamento para aquilo, mas também pelos exames de imagem. E agora eu vou te mostrar como eu aprendo imagem. Foi fornecido alguns casos para gente, um tipo de arquivo específico que é esse que carrega essas imagens aqui. O nome desse tipo de exame se chama tomografia computadorizada. Ela é um exame que a gente utiliza para aprender mais sobre
aquela hipótese diagnóstica. Ou seja, nós visamos aprender, através desse tipo de exame, a confirmação de uma hipótese diagnóstica. Quando você é um estudante, você sempre tem que estar dando uma olhadinha em imagem para que você saiba reconhecer certos padrões de doenças apresentadas em imagem. No caso, isso aqui é uma tomografia computadorizada de tórax e ele está demonstrando para a gente o que é um pulmão no seu estado normal. Esse exame, quando o médico solicita, e especificamente nessa localização, que é no pulmão, é porque ele deve estar procurando alguma coisa de alteração no pulmão. Então imagina aqui uma doença muito comum, mas que não é levada tão a sério, que é a pneumonia. A pneumonia, hoje, ela é super fácil de tratar, principalmente porque a gente diz que o tratamento dela é o quê? Empírico. O que é um tratamento empírico? Eu não preciso desse exame para iniciar o tratamento da pneumonia. É isso que quer dizer tratamento empírico. Mas eu preciso de uma confirmação clínica. O que seria a clínica de pneumologia, João? O que significa ter clínica? Ter clínica, gente, significa que você tem os sintomas daquela doença. Então você tem a clínica daquela doença, para quem não sabe, né? Então, imagina só que aquele paciente apresenta uma certa clínica que é febre há 5 dias, ele teve mudança na expectoração, ele também está tendo uma dispneia. O que é dispneia? Falta de ar. Tem sintomas gripais e ele ainda tem um pouco de dor ao respirar. Então tudo isso me faz pensar mais em pneumonia, num quadro um pouquinho arrastado, ali que vem com a febre, em que o paciente relata para mim esses sintomas, com mudança na expectoração, me faz pensar muito em pneumonia. Então, isso somado a uma mudança do estado geral do paciente, me faz pensar em pneumonia. Daí eu faço o tratamento com antibiótico terapia. E se falando em pneumonia, a antibiótico terapia mais comum que nós temos é alguma penicilina, ou seja, provavelmente a amoxicilina, e a gente coloca mais uma. Poderia ser o tratamento único, mas hoje a gente preza pelo tratamento também com um beta-lactam, que no caso seria o clavulanato. Então a gente faria amoxicilina e clavulanato. É o primeiro tratamento, é o mais padrãozinho, principalmente porque quando a gente pensa em pneumonia de um paciente que veio de algum lugar, ou seja, ele não está hospitalizado, a gente vai pensar que esse cara então teve um APAC. O que significa APAC? Pneumonia adquirida na comunidade. Então, se ele adquiriu isso por aí, provavelmente deve ser a bactéria mais comum de causar pneumonia. João, é só bactéria que causa pneumonia? Não, não é só bactéria que causa pneumonia. Pneumonia pode ser causada por vírus, pneumonia pode ser causada por bactérias que a gente chama de típicas e atípicas. Então, você tem outros agentes causadores de pneumonia. Pneumonia, ela vem, então, quando adquirida na comunidade, de um germe chamado pneumococo. Ele é o mais comunzinho. E o que mata o pneumococo, e ele é bem sensível à amoxicilina, ele acaba sendo eliminado facilmente. Mas hoje em dia a gente tem feito mais esse tratamento porque tem se observado o aumento na resistência dessa bactéria. E aí, quando que a gente usaria então o exame de imagem? O exame de imagem, ele entraria quando o paciente não se curou depois do tempo de antibiótico terapia. Porque imagina, poxa, eu acabei de diagnosticar um cara, eu sei que eu não preciso fazer esse exame de imagem de primeira, mas ele não melhorou. É aí que eu vou pedir o exame de imagem. Mas por quê? Não seria mais fácil só eu colocar um antibiótico maior? Na verdade, não. Porque talvez a tomografia computadorizada indique pra gente que isso não seja um padrão de pneumonia. Que na verdade isso pode ser até uma doença, quem sabe, granulomatosa, ou, quem sabe, também a tuberculose, que tem um padrão na tomografia computadorizada de tórax muito mais específico. Então, quando você fala para mim que tem um paciente que está refratário ao tratamento e que ele não consegue melhorar, é aí que você tem que fazer a tomografia computadorizada de tórax. Principalmente por quê? Porque esse paciente aqui, que está com o pulmãozinho dele limpo, pode aparecer com alteração. Portanto, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai, além de trocar a medicação dele, pedir uma cultura de escarro para a gente ver qual que é a bactéria específica, porque de repente ele pode fazer uma infecção que a gente chama por atípicos, ou
Se a TC demonstrar alguma coisa, pode ser que seja uma tuberculose. Eu sei que pelo tempo pode dizer que não, né? Mas olha só esse padrão aqui, só por curiosidade. Isso aqui se chama um padrão miliar. Ela acontece na tuberculose miliar. Isso aqui é uma tuberculose normal. É uma tuberculose típica, para ser mais exato. Então, quando a gente olha esse padrão miliar, isso aqui é muito mais comum em pacientes que tiveram a disseminação da tuberculose e, para piorar, ela é muito comum em crianças que não fizeram uso da vacina contra a tuberculose quando nasceram. Então, quando a gente vê isso aqui, é uma tuberculose comum e aqui as complicações do que seria a tuberculose. E isso direciona cada vez mais o nosso tratamento. Porque eu falei de tuberculose, isso é uma bactéria mais grave. Então eu vou precisar de um antibiótico mais forte, específico e de um tratamento mais direcionado. Perfeito? Então vou te mostrar agora como que um estudante de medicina aprende a ler e entender esse tipo de exame e principalmente quando a gente solicita ele, que é esse passo a passo que eu te mostrei até agora. Beleza? Vamos lá. E antes de eu te mostrar esse vídeo, preciso dizer que todos os dados que nós estamos utilizando aqui dos pacientes estão ocultos e não serão revelados, ou seja, sigilo total dos dados desse paciente e de quem era ele, tá bom? Então, vamos seguir para a parte de aprendizado. Então tá, tô aqui te mostrando um pouquinho do meu estudo, né? Isso aqui é um resuminho de uma veterana muito importante pra gente. E aqui eu vou abrir com vocês o software, né? Que a gente usa para ler as imagens. Então, deixa eu vir aqui, biblioteca, e achar o nosso querido software. Enquanto carrega aqui. Será que tá aqui em downloads? Pronto, é esse aqui. Então, eu uso esse software porque ele é gratuito e ele consegue ler os arquivos, né? Deixa eu só ajeitar o computador aqui para você ver melhor. Então, mais tarde. E aqui eu tenho alguns pacientes, né, que são anônimos, a gente não tem que ver eles. Então, eu vou pegar aqui para a gente poder ver. Tá, vou abrir aqui também. Então, aqui a gente tem a TC, né, e eu vou colocar ela aqui para a gente ver o tórax de maneira mais adequada. Pronto. Então aqui, pessoal, isso aqui tá patológico, claro, porque o pulmão não é para ficar desse jeito. O pulmão é para ele ficar mais ou menos assim, ó. De tórax. Deixa eu pegar esse aqui. A TC de tórax normal é para ela tá desse jeitinho aqui. Cadê uma normal? Nossa, só tem alterado por aqui. Não vi nenhuma normal. Cadê? Mas aqui, ó. Mais ou menos aqui, eu espero que aqui não esteja alterado, ainda estou aprendendo, mas ela é para ficar mais ou menos aqui, ó. Você vê que ela tem um padrão mais limpo, né? Isso aqui são os vasos, aqui também tem um pouco dos bronquíolos. Então tem os troncos brônquicos, bronquíolos e tem também aqui o pouco dos vasos, né? Acredito que isso aqui seja um linfonodo. Então, quando a gente vem para essa TC aqui, a gente vê que está tudo alterado. Deixa eu colocar no mesmo plano que aquele. Calma. Aí. Deixa eu apagar esse e vou apagar esse. Então, quando a gente volta para aquele, ó, olha a diferença disso aqui. Cadê? Opa. A diferença disso aqui para isso aqui. É muito diferente. Então, quando eu venho aqui e vejo esse exame, olha a diferença de um para o outro. Será que tem alguma alteração? Será que esse cara aqui tá bem? Não tá, né? Então, é nesse momento que a gente consegue lançar mão do exame de imagem para perceber o que ele tem de alterado. Esse cara aqui não tá nada bem, né? Olha o quanto de coisa que tem no pulmão dele. Não era para estar assim. Era para ele estar desse jeito aqui, ó. Exatamente assim. E ele não está. Ou seja... Então, como vocês podem ver, basicamente aquilo é um exame de imagem onde a gente consegue ver onde tem alteração. Claro que aqui eu ainda estou aprendendo o que é cada uma das coisas, também a mexer no software, né? Porque olha só, tem muita função que dá pra gente mexer aqui, como por exemplo, eu posso aumentar ou diminuir essa intensidade e no outro software que a professora usa, acho que é Radiante o nome,
ele tem os filtros, né? E aqui eu não consigo trocar para filtros, mas eu consigo aumentar e diminuir, né, a intensidade para eu ver talvez um pouco mais de filtro de osso, ver um pouco mais. Será que eu consigo para filtro pulmonar, né? O pulmonar seria um pouco mais claro. Talvez nem seja isso, né? Eu tô aprendendo ainda um pouco de tudo. Mas aqui não tem as funções, né, que eu gostaria. Tem a lupa, né, pra gente dar uma olhada. Eu posso mexer aqui na angulação, na rotação. Posso ver também o que tem para mais aqui. A gente chega na parte do abdômen. Então tem muita coisa aqui que a gente pode ver. Isso aqui, pessoal, isso aqui é o fígado. Lembrando que esse aqui é o lado esquerdo e esse aqui é o lado direito do paciente, perfeito? Então quando a gente vem voltando, a gente encontra, por exemplo, aqui, ó, quando você for ver, deixa eu ver se eu encontro aqui as aortas. Deu o arco da aorta, aqui a gente tem a aorta no seu ramo descendente. Deixa eu ver se eu pego o ramo ascendente dela aqui pra gente ver mais bonitinho. Subir um pouco mais. Acho que aqui, ó, tá começando a tomar forma. Então aqui, ó, esse é o ramo da aorta ascendente, né? Saindo aqui do coração. E aqui, quando a gente quer ver, por exemplo, dissecção de aorta, a dissecção de aorta, ela é um diagnóstico diferencial para infarto. Ou seja, nem tudo que dói no peito de maneira lancinante, de maneira muito intensa, é necessariamente infarto, pode ser dissecção de aorta. E o tratamento de infarto pode matar um paciente que tem dissecção de aorta. Então aqui a gente vê o ramo ascendente e o ramo descendente. Aqui é a artéria mais importante do nosso corpo. Então, outra coisa que a gente pode ver aqui, eu ainda estou aprendendo a ver o padrão de bronquiectasia, mas me parece ser o padrão de bronquiectasia. Como eu sei que isso aqui é um brônquio e como eu sei que isso aqui é um vaso? Porque, por exemplo, o brônquio passa ar por dentro dele. E o ar, pessoal, ele é uma estrutura que a gente chama de mais hipodensa, ou seja, ela fica preta na imagem. Quando é hiperdenso, como o osso aqui, ó, a imagem fica branca. Então a gente diferencia estruturas que são hiperdensas, como o osso, e hipodensas, como o ar, que são brancas. Logo, quando eu vejo sangue também, ou os vasos são hiperdensos aqui, ó. E aí o brônquio, a parede dele é hiperdensa, mas o seu interior é hipodenso porque ele é oco, porque tem ar dentro deles. Entende? Então isso é bem legal. Então, obrigado por assistir até aqui. E se esse tipo de conteúdo na saúde faz sentido para você, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos da área da saúde como esse. Até a próxima!